Fala moçada, beleza? Aula 3 de publicidade, da Publicidade Fácil. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como as fontes, né, e a tipografia se relaciona com o mercado de trabalho. Assim, não vamos entrar em elemento de fonte, tipografia, não vamos sair é, trabalhando muito esses elementos da parte teórica, não é o meu intuito aqui. Eu vou explicar para vocês mais ou menos a diferença, porém, o que a gente vai aprender especificamente é como começar, é só um início de como a gente vai começar a usar essas fontes na arte. Beleza? Vamos lá, vamos soltar a vinheta aí. Então, como já falamos anteriormente, a importância da fonte na comunicação. Qual é? Reconhecer uma fonte, seu tipo e sua função será fundamental para o profissional que trabalha com arte. Porém, jamais podemos esquecer que é uma comunicação. Explicando essa parte. A fonte, a gente olha uma fonte, acha linda, assim, ela realmente dita, muitas vezes, o caminho de uma arte. Ótimo, excelente e justo. A grande questão é, existem designers que não entendem quando e como usar aquela fonte, porque aquela fonte sempre transmite algo. A comunicação que aquela fonte passa é um tipo de comunicação que pode não ter a ver com as suas ideias. Então, assim, a gente não pode esquecer que o fator principal é se comunicar. Então, tem fonte que às vezes você olha e não consegue ler direito o que está escrito. Esses ruídos que a gente viu lá na primeira aula, esses ruídos atrapalham a minha ideia de comunicação. Então, se eu deixar esses ruídos se sobressaírem a minha ideia de fonte, a arte não vai ser perfeita. Por quê? Porque ela vai ter um erro, um ruído ou algum problema que seja. Então, a arte anda, a gente tem que lembrar sempre que a arte é parte de uma comunicação. A beleza, vamos colocar assim, entre aspas, fica em segundo plano. Ponto crucial é a comunicação. E outro fator importante é a gente entender que, obviamente, a comunicação e a sua recepção variam de países, culturas e regiões. Olha só, uma coisa, já falamos isso também, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que a pessoa entende. Então, a comunicação, ela precisa ter uma linha, o quanto mais reta e determinante for essa linha, melhor para a comunicação. Então, se eu consigo me comunicar e a pessoa consegue entender o que eu estou falando, ótimo. Só que esse tipo de comunicação, até através de fontes, depende dos países, depende da cultura da pessoa, da região. Vai ter fonte que algumas regiões entendem mais fácil, outras a nossa região vai entender melhor, a região que a gente está convivendo, enfim. Isso varia e você tem que entender os aspectos que existem em determinadas regiões. É fundamental para você fazer um bom design. E quando a gente percebe isso, a gente também percebe que onde nós estamos, na região em que nós estamos, a gente sempre vai levar em consideração o formato de leitura, a tipografia, formas e imagens. Por quê? Por que eu estou falando na região que nós estamos? Porque a gente está na região do Ocidente. Primeira coisa, ela tem um formato em Z. A nossa leitura tem um formato em Z. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas esse formato em Z determina a ordem das imagens e das formas dentro da minha arte. Bem como a tipografia, o tipo de letra que vai ser usada. Essas letras, ela tem um formato. Ela tem um formato, o tipo da letra tem um formato, e esses formatos vão determinar algumas coisas. Vão determinar aquilo que eu quero, se eu quero algo mais ríspido, se eu quero dar fluidez à minha imagem, enfim, vão determinar algumas coisas. Bem como o casamento dessas linguagens com a minha imagem. Tudo precisa, para se ter uma boa arte, precisa estar bem alinhado. E a minha fonte, muitas vezes, pode ser o meio em que eu consigo fazer tudo isso junto. Então é fundamental, eu parto do princípio sempre de que a fonte ela tem que ser muito bem escolhida. A gente vai comentar rapidamente de outros elementos, como não se deve misturar muita fonte. Você tem que tentar usar as famílias de fonte.
Isso eu vou explicar melhor quando a gente for falar lá na prática. Agora, na teoria, é importante a gente entender que existem formatos específicos. E também entender a leitura em Z, que é o que eu vou mostrar agora. Vamos lá. O que seria a leitura em Z? Está aqui, ó. Essa é a leitura em Z. Quando a gente começa um formato de leitura, a gente começa da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, o nosso olho vai passando nesse sentido. E aí a gente chega à conclusão de que o meu logotipo está aqui na parte final, porque esse recado é o último, na teoria, é o último que eu quero deixar. No meu caso especificamente, na prática também, mas a gente sabe que tem pessoas que na prática não fazem isso. Então, esse é o recado que eu quero deixar. Esse é o formato em Z. E isso abre a minha mente com aquilo que eu quero dizer. É o que eu sempre explico para os meus alunos. Se eu tenho um rapaz andando nessa direção, nesse formato, andando daqui para cá, né? Ou seja, da esquerda para a direita na tela do seu computador aí, esse rapaz está entrando na imagem. Se essa mesma imagem estiver aqui, nesse lado, virado para o mesmo lado, virado para a direita, esse rapaz está saindo da imagem. Isso muda muita coisa. Ah, mas e se esse rapaz estiver aqui do lado direito, saindo, indo em direção ao lado esquerdo? Ele está saindo da imagem? Não, ele está entrando na imagem. Óbvio que ele está entrando na imagem. Porém, essa informação não vai ser a primeira que eu vou entender. Dependendo do que tiver escrito antes, eu posso determinar algumas coisas para essa imagem. E isso é o que é legal do design. O legal do design é você entender esse funcionamento. Beleza? Então vamos lá. Prosseguindo. Aí a gente entra em alguns tipos de fonte. Obviamente, peguei só 4 para a gente falar. E lembrando que assim, isso não é, pelo menos daquele último, não é a fonte, não é um nome característico da fonte. Eu vou explicar isso. Existe a fonte com serif, aqui está trocado, só para vocês entenderem. Aqui está trocado. Aqui é sem serif e aqui é com serif. Eu vou trocar aqui na hora na gravação, porque eu falei que eu não vou gravar muito. Então aqui é sem serifa e aqui é com serifa. Beleza? Tá ali. Serifas seriam esses elementos aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, seriam isso aqui, ó. Essas bordinhas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, isso aqui, ó, isso aqui, entendeu? Isso aqui, esses são as serifas. Isso aqui são as serifas. Então, essas serifas aqui, qual é a ideia? Os teóricos afirmam em relação a essa serifa? Porque essas serifas são das letras antigas, vêm da parte antiga em que a caneta sobrava um rastro de tinta, você desenhava um pouco, enfim, tem uma historinha a serifa, mas para a gente isso não é importante. O que é importante para a gente é a gente entender o que significa essa serifa. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu voltar no sem serifa para explicar melhor agora. Sem serifa. Para a publicidade, a representatividade dela é sempre algo mais simples, mais leve. Ela é mais singela, passa uma informação rápida, direta. Sem serifa a gente usa muito para essas informações mais simples. Com serifa, ela já é um elemento mais forte, é um elemento mais ele mostra mais robustez, vamos dizer assim. Então esses elementos, eles são usados para outro tipo de imagem. Mas o que é legal disso aqui é que, por exemplo, livros usam serifa com a ideia de que a mente fica menos cansativa. Por quê? Porque estudos, isso é um fato, estudos já comprovaram que a gente não lê especificamente o que está escrito completamente. A gente olha para a imagem e geralmente a gente lê por alto, ou seja, lê um B, lê um L e pelo formato a gente já entende que é Brasil. Isso a gente tem lá no Gestalt, mas vamos falar disso aqui especificamente. A gente já entende que é Brasil. E
Dessa forma de leitura, quando a gente coloca serifa, a nossa mente ela vai lendo de forma mais rápida em um sentido. A gente vai dando sentido porque a letra ela tem dinamismo. E esse dinamismo facilita a leitura e acalma a vista. Então é mais fácil a gente usar letras serifadas para livros, por exemplo. Muita gente usa. Já vi teórico questionar isso, mas assim, sinceramente, eu particularmente, na minha experiência, eu acho que realmente você fica mais relaxado. Bem como a letra cursiva, que é uma letra mais desenhada, uma letra mais bonita, geralmente, não sempre, geralmente é uma letra mais para cima, ela tem um desenho mais sensual, a gente usa essa fonte de muitos estilos diferentes. Então, assim, essa letra cursiva ela é muito usada. Ela sofre um problema que, às vezes, tentar fazer um texto com letra cursiva, se não for uma letra muito boa, pode ficar complicado a leitura. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Mas ela é uma letra para publicidade muito útil. Assim como essa ideia de letra texturada, que, como eu falei, essa nomenclatura é uma nomenclatura que não existe, eu que coloquei para mostrar o formato Existem essas letras que são texturadas que a gente usa em vários elementos. Porém, são letras específicas para algum elemento. Se você colocar falando de de algum tipo de produto, colocar esse tipo de letra, não fica legal. Então, se você imagina uma empresa aérea, por exemplo, não sei porque que veio empresa aérea, porque quando eu li Brasil com esse formato, me veio empresa aérea. Talvez alguma empresa aérea se utilize desse tipo de fonte, mas vamos lá. Se eu usar esse tipo de fonte para uma propaganda de empresa aérea, ou seja, uma fonte que está transmite, né, efervescência, meio caos, para a empresa aérea isso não é legal. Então, assim, a gente vai entendendo de tipologia dessa forma, aprendendo a usar fontes dessa maneira, percebendo que existem os casamentos para as fontes, e isso é muito interessante. E a gente agora vai mostrar na prática como funcionam essas fontes. Primeiro aqui, eu vou colocar um elemento serifado, tá? Vem aqui, ó. Quando você pega esse elemento com serifa, tá vendo? Isso aqui, essa bordinha aqui que é a serifa que eu destaquei. Esse elemento com serifa, colégio adora usar elemento com serifa. Colégio adora usar elemento com serifa, é muito legal. Ele transmite algo mais não é rígido, mas algo mais firme, mais concreto, mais sólido, que é o que um estudante precisa na hora de estudar. Então, essa solidez, a fonte com serifa, ela transmite. Bem como a leveza de uma fonte sem serifa. É algo mais leve, algo mais tranquilo. Se a imagem estiver ruim, gente, essas imagens eu peguei da internet assim. E é importante dizer isso. Eu peguei essas imagens da internet, estavam lá e eu peguei para mostrar, porque seria muito cômodo para mim mostrar uma arte minha e com serifa e sem serifa. Não, eu queria mostrar a aplicação do mercado com ela. Eu acho que fica mais honesto, mais justo. Então tá aqui. Vamos aos créditos. Aqui é da Coque, né? E daqui é da Médico Express. Não sei se essas empresas existem, acredito que sim, não sei quem fez a arte, mas peguei. E outra coisa também, não estou avaliando a arte em si, tá, gente? A arte em si depois vocês determinam. Apesar de que essas estão muito legais, bem alinhadas, mas enfim, não estamos avaliando a arte em si. Então, assim, essas fontes, elas são usadas geralmente para quando quer mostrar algo mais concreto, nesse caso, quando quer mostrar algo mais light. Mas as outras fontes que eu vou mostrar agora, cursiva e texturada, vocês vão ver que existe algo bem específico nela que é muito legal. Então, por exemplo, a cursiva ela é muito usada em elementos que geralmente tem um quê de emocional. Então, por exemplo, quando você tem esse anúncio do Dia das Mães aqui, ó, que você tem várias fontes cursivas no meio ali, você pode ver que essas fontes aqui são levemente texturadas ainda. Mas essa fonte cursiva ali no meio, ela mostra afeto, ela tem mais afeição, ela tem mais curva, e essa curvatura aproxima, dá um quê
de algo mais próximo, de algo mais carinhoso, e isso é muito legal. Então, assim, a fonte cursiva é muito usada nesse sentido, e vocês podem reparar que quando você usa muita fonte cursiva, ela embola um pouco, ela fica um pouco poluída. Então, fonte cursiva você pode usar, mas tem que ter detalhes, ok? Não estou avaliando ainda aquela arte, então não vou comentar ainda. Bem como essa aqui, ó, que é uma propaganda, não sei se é propaganda disso mesmo, enfim, achei na internet, achei legal. E olha como é que é bacana. Essa fonte cursiva, ela tem também um quê de infantil e ela também busca essa questão emocional. Então as fontes cursivas são muito legais, porque o Feliz Dia das Mães mesmo não está em fonte cursiva, mas ele chamou menos a atenção para o Feliz Dia das Mães e colocou o elemento cursivo mais à mostra. Adorei essa postagem, achei muito legal. Agora são as fontes texturadas, que aqui eu vou trazer duas explicações que é bem maneira. As fontes texturadas são uma fonte muito agressiva. Esse aqui, obviamente, vocês conhecem, é o filme Tropa de Elite. E é isso, a texturada tem uma fonte mais agressiva, ela é mais forte, a informação dela é direta. Então, por exemplo, se a gente fala um filme, se a gente faz aquela propaganda de mãe com escrito as mesmas coisas, mas com essa fonte já não fica tão legal. E então, assim, essa é uma fonte realmente, opa, desculpa, não entendi mais. Essa é uma fonte realmente forte, mais efetiva. Desculpa pela qualidade aí dos elementos, mas é que eu busquei na internet e às vezes a gente não consegue achar uma qualidade melhor, que é o caso desse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui tem uma curiosidade, tá? A qualidade ruim, só achei assim na internet e pode ser por esse motivo. Essa propaganda é a propaganda da Jeep Cherokee. Não, eu li que o Conar estava avaliando essa propaganda, eu acho que não chegou a ser veiculada, quer dizer, chegou a ser veiculada e já foi retirada, enfim. Porque induz o motorista, esse é um assunto lá para frente, quando a gente for falar do texto especificamente, mas ele induz o motorista, ó, a cidade é uma selva, seja um predador. Ela induz o motorista, segundo o Conar, a desbravar a cidade, a correr, a fazer uma direção perigosa. Então esse comercial foi retirado e foi avaliado. Não sei se depois passou, enfim, não tenho o resultado disso. Mas só para vocês entenderem um pouco como a gente pode aplicar as fontes em determinados anúncios. Beleza, gente? A aula de hoje é isso aí. Vamos para a próxima aula. Até mais.